Quem quer ter uma vida abençoada aqui? Nós precisamos de sabedoria para viver uma vida abençoada. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você tem, todo ser humano tem, e a sua inteligência ela pode estar no nível maior ou menor. O seu QI, dependendo daquilo que você absorve, daquilo que você aprende através dos sentidos. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se informa, você se torna uma pessoa mais inteligente. E o que é a sabedoria? A sabedoria é uma dádiva de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a sabedoria você não adquire lendo o livro, você não adquire ouvindo palestras, isso você aumenta a tua inteligência, o seu nível de conhecimento. Mas sabedoria é algo que vem de Deus, é algo que Deus concede à pessoa. Então, se você precisa de sabedoria, o primeiro passo é pedir a Deus, é orar e dizer: Deus, me dá sabedoria. Eu peço sabedoria todo dia, para lidar com as questões da vida, para aconselhar pessoas, para pregar a palavra de Deus, para tomar decisões. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Provérbios é o livro da sabedoria, conhecido como livro da sabedoria. Em todo o livro de Provérbios você vai ver conselhos práticos para o dia a dia, coisas que se você colocar em prática vai dar certo, se você não praticar vai dar errado, coisas simples. E eu escolhi aqui um trecho do livro de Provérbios, muito interessante, de coisas simples da vida, mas que fazem toda a diferença se nós colocarmos em prática ou não. Provérbios, capítulo de número 30, a partir do versículo 24, diz assim: estas 4 coisas são das menores da terra. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo, todos saem, e em bandos se repartem. A aranha ou a lagartixa que se apanha com as mãos está nos passos dos reis, ou nos palácios reais. A zoologia é o ramo da biologia que estuda os animais, e aqui nós percebemos algumas atitudes, algumas coisas simples nesses seres, que nós não damos nada por eles, mas na prática do dia a dia, pelo seu instinto animal, eles têm êxito naquilo que eles fazem. Se nós imitarmos isso aqui, nós vamos ter sucesso. Bem, primeiro o texto vai falar sobre as formigas. As formigas, que são bem pequenininhas, elas conseguem carregar 20 vezes o seu peso. Elas conseguem transportar, interessante, às vezes você está assim observando e você vê uma folha passando. Meu Deus do céu, que folha é essa? Uma folha andando sozinha. Você vai ver tem uma formiga embaixo, carregando uma folha. A formiga ela consegue carregar 20 vezes o seu peso. As formigas, elas nos dão um exemplo de esforço. O próprio escritor de Provérbios, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga nos mostra resiliência. A formiga não é preguiçosa. O texto que nós lemos aqui vai dizer que as formigas não são um povo forte, mas no verão prepara a sua comida. Elas têm a sua provisão. Formiga trabalha, não para de trabalhar. Formiga não arruma desculpa. Se você quer ter uma vida abençoada, mesmo em tempos difíceis, esteja disposto a trabalhar. Esteja disposto
a se esforçar para conquistar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. As coisas não caem do céu, não, de bandeja, não. Tem suor, irmão, tem esforço, tem dedicação. Quando Deus chama Josué, no meio do povo de Israel, para Moisés passar a liderança para ele, é Josué agora, que vai conduzir o povo para entrar na terra prometida. Deus, que é soberano, é todo-poderoso. Aí você pega algumas conexões na Bíblia, vê se Deus não podia destruir todos os inimigos do povo de Israel, sim ou não? Você vai ver lá na frente que um anjo que Deus enviou matou de uma só vez 185 mil assírios. Um anjo. Será que Deus não podia pegar um anjo desse, ou 2, ou 10, e dizer assim, ó, quer saber? Meu povo está entrando agora na terra de Canaã, na terra da promessa. Vai lá, um exército de anjos, destruam todos os inimigos. E depois você vem aqui só para avisar, ó, ok, destruímos todo mundo, os inimigos já morreram, pode entrar o povo agora, festa! Cada um se apossa aí da sua propriedade. Não, meu irmão. Deus chamou Josué e falou, Josué, prepara o povo. Sabe por quê? Vocês vão ter que guerrear. Vocês vão ter que lutar. Meu irmão, aqui nessa terra é luta, é esforço. Aqui a gente tem que suar a camisa. Aqui, quando nós falamos de esforço, o pastor Silas, ele costuma dizer que esforço é empregar uma força extra. Porque força você já emprega. Mas você muitas vezes tem que colocar uma força extra para conquistar os teus objetivos. Nada é fácil não, irmão. Nada é molezinha não, irmão. Nada cai de mão beijada não. Ai, não, eu quero, sabe, eu quero uma carreira de sucesso. Vai cair na tua mão não, irmão. Conquista, vai trabalhar, se esforça. Estude. Porque nós temos a tendência de olhar para pessoas de sucesso e só vermos o presente da pessoa. Esquecemos de analisar a história, os caminhos que essa pessoa percorreu. Vê que o irmão trocou de carro, o carrão do irmão, olha o irmão. Você não sabe que esse irmão andava de ônibus, mototáxi, trem, chinelo furado, mas estava trabalhando, estava correndo atrás. Meu irmão, pessoa de sucesso se esforça. E quem é preguiçoso e não tem coragem de fazer o mesmo caminho, fica só criticando. Aí foi sorte. Ou então deve estar roubando. Ou então tem alguém que ajuda. Aí, ó, né? Como diz na expressão popular, nasceu com o bumbum virado para a lua, nasceu em berço de ouro. Vai ver a trajetória das pessoas, o caminho que essas pessoas percorreram, a história que elas escreveram. Vai ver. Muitos que são milionários, bilionários, trabalharam de camelô. Vai ver a história, irmão. É por isso, irmão, que eu digo aqui para vocês, eu não tenho medo de linguarudo, eu não me importo com crítica de quem não construiu nada. Nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não, a crítica construtiva de quem nunca construiu. Então não aceito. Eu não estou nem aí, irmão. Porque se Deus me der condição de desfrutar de coisa boa nessa terra, eu vou desfrutar. Porque eu sei o esforço que eu faço, eu sei a minha trajetória de vida e eu tenho disposição para trabalhar, irmão. Não estou deitado numa cama vendo Netflix, não. Então, se Deus me abençoar, desfruto mesmo. E pode vir um linguarudo que for, que eu não estou nem aí. Se eu tiver condição, Deus me abençoou, de eu comprar alguma coisa com o meu dinheiro, de salário, que eu tenho salário, pastor de igreja tem salário, não tem participação em renda de igreja. Se a igreja render tanto, o pastor ganha tanto. Se a igreja diminuir, o pastor diminui. O pastor tem salário fixo. Renda da igreja é uma coisa, salário do pastor é outra. O que eu faço do meu salário, irmão, estou nem aí. Se um dia eu tiver condições de ter o que Deus me der para ter, eu vou desfrutar. E não quero saber. E você faça a mesma coisa. Seja você pastor, trabalhador, empresário, usufrua. Esse dia eu estava fazendo uma visita numa loja de empresários, membros da igreja. E eles conversando comigo e dizendo, rapaz, aqui se a gente trocar de carro, o funcionário reclama. Funcionário murmura, acha ruim. Aí, viu, já trocou de carro de novo. É claro, ele é o dono. Quem abriu a empresa foi ele. Quem suou a camisa foi ele. O responsável maior é ele. Não está preocupado com a língua de ninguém, não. Trabalhe, faça a tua parte. O texto do capítulo 19 de Provérbios, no versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono
e a alma indolente padecerá fome. Preguiçoso. Dorme mais do que a cama. Tá certo que eu também não sou parâmetro para isso, porque eu durmo pouco demais. Eu tenho que melhorar isso na minha vida, e vou melhorar em nome de Jesus. Quando eu consigo dormir 6 horas seguidas, amém, glória a Deus. Durmo 4, 5 horas. Mas, meu irmão, tem gente que você pergunta, você tem sonho na vida? Pastor, tenho. Eu tenho tanto sonho, que eu tenho que dormir até meio-dia sonhando. Eu sonho até meio-dia. Eu durmo 12 horas por dia, pastor, sonhando com as coisas. Vai sonhar e não vai ter nada. Você tem que acordar e ir à luta. Trabalhar. Não é moleza não, filho. Foi Jesus que disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tem um ditado que eu gosto. A vida é dura para quem é mole. Mas para quem é trabalhador, para quem tem coragem, irmão, para quem arregaça as mangas e vai à luta, você vai conquistar coisas grandes nessa vida em nome de Jesus. Isaías 1:19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Para de reclamar que você está sem tempo, que você está cansado. Agradeça a Deus pela saúde que Ele te deu. Agradeça a Deus pelo emprego que você tem. Agradeça a Deus pela faculdade que você pode estudar. Aleluia! O preguiçoso sempre tem uma desculpa. Provérbios 21:25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Meu Deus. Provérbios 22:13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não vou não, vou morrer. Não, está perigoso. Não vou não. Vai trabalhar, rapaz. Não vou não, porque posso ser assaltado lá fora. Ah, irmão, não vem falar de assalto para quem foi criado no Rio de Janeiro. Não vem falar não, meu filho. Se eu for contar minha história aqui para você, irmão, eu já fui camelô, irmão. Eu já vendi latinha de refrigerante em ônibus. E não me envergonhe disso não. Já viu esse camarada? Coca-Cola, latinha de Coca-Cola. Agora olha o preço, R$1 a latinha. Há quanto tempo tem isso, hein? Quanto é uma latinha hoje de refrigerante? Na época era R$1. E eu entrava no ônibus vendendo latinha, irmão. Mas estudava. Quantas vezes? Uma época, essa foi a época mais difícil. Eu pegava no trabalho, eu tinha que estar trabalhando 15 para as 6 da manhã. Ali na altura de São João, mais ou menos, na Dutra. 15 para as 6 trabalhando. Então eu acordava 4 horas da manhã todo dia. Aí eu saía cedo também, porque 15 para as 6, quando dava 3 horas da tarde eu estava largando. Só que 18 horas mais ou menos eu tinha que estar já para ir para o seminário. Imagina a loucura. Esse período da tarde, irmão, não dava para fazer nada. Chegava com sono, cansado. Às vezes eu dormia na aula, às vezes eu dormia na Kombi. A gente ia de Kombi, irmão. E Kombi no Rio de Janeiro, aqui não tem isso não. No Rio de Janeiro a Kombi, que o certo daquele banco é para botar 3, mas botava 4. E quem entrava depois, ele não conseguia encostar atrás. Ele ficava meio para frente assim, ó. Ia forçando, doido para encostar, para descer pelo menos conseguia encostar. E quando eu dormia e passava direto do ponto? Coisa linda. E quando chegava atrasado e a Kombi já tinha passado, de noite, escuro. Meu irmão, mas estou aqui, filho, não morri, trabalho não mata ninguém. Trabalhar não mata não, meu filho. E hoje a minha rotina é a mesma coisa. É porque você só me vê aqui à noite? Vem aqui de dia. Vem aqui, tem gente que vem aqui de manhã, está aqui Alan, está ali Daniel. Vem aqui, 8 horas da manhã eu estou aqui orando aqui, o pastor Juninho. Está aqui, ó. Se eu não estou aqui, estou em reunião em algum lugar, fazendo visita, jornada durante o dia, para estar aqui no culto à noite. É por isso que eu digo, irmão, não tem desculpa. Vocês têm um pastor que não tem como... pastor, não vou na igreja durante a semana que eu estou cansado. Eu também estou cansado, mas estou aqui. Pastor, não vou porque eu tenho criança. Eu também tenho, mas estou aqui. Porque meus filhos estudam de manhã, os meus também. E estamos aqui, irmão. Porque a vida, para você conquistar as coisas, tem que ser igual a formiga, irmão, tem que ser esforçado. Não olhe para os obstáculos que são grandes. Você tem um Deus que é todo poderoso, que mora
dentro de você e é Ele que te fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Tem hora que cansa, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desanimar. Vai em frente, não desanime, não pare, porque Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória que você precisa. Alguém adore a Ele aqui nessa noite. Aleluia! Até Jesus está trabalhando até agora. Até Ele. A Bíblia diz que Ele vive sempre a interceder por nós. Jesus não está parado não, irmão. Aí Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, agora está lá no céu, tranquilão. Ele trabalha em nosso favor. Continuando, os coelhos são um povo débil, contudo a sua casa está na rocha. Quando você lê o texto de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, lá embaixo, no finalzinho, Jesus faz uma comparação com quem edifica a sua casa sobre a areia e quem edifica a sua casa sobre a rocha. Aí é interessante, eu vou ler para você, é interessante que o que vem contra essas casas é a mesma coisa. Mateus capítulo 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha só, olha o que vai acontecer. Presta atenção. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? A mesma coisa. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, ela caiu e foi grande a ruína. Meu irmão, as circunstâncias adversas vêm para todo mundo, para quem pratica a palavra de Deus e para quem não pratica. A questão não é o que você enfrenta, a questão é onde você está alicerçado. Essa frase até que ficou bacana, gostei, vou falar de novo. A questão não é o que você enfrenta. Vai filmar? Então filma aí. Preparou? Posso falar? Está filmando. Anota aí e me marca lá no Instagram. A questão não é o que você enfrenta. A questão é onde você está alicerçado. Porque quem estava alicerçado na areia enfrentou chuva, combates, ventos, enchentes e a casa caiu. Mas quem estava edificado sobre a rocha enfrentou as mesmas coisas e permaneceu de pé. Você não vai cair porque você não está edificado na areia, você está edificado na palavra de Deus. Aleluia! Ou você cumpre o que está na Bíblia e tem a sua casa fortalecida, edificada na rocha, ou você vem aqui na igreja só para passear e para avaliar pregador, se esse aqui prega bem, se não prega, essa palavra foi boa, esse eu não gostei muito, e vai embora e não pratica nada. Evangelho é prática. O texto está dizendo que os coelhos são simples, são fracos, mas estão com a sua casa onde? Na rocha. Você pode ser fraco aos olhos do mundo, você pode ser fraco aos olhos do diabo, mas você está edificado na palavra de Deus, é por isso que você não cai, é por isso que você não quebra, é por isso que o diabo não te destrói, porque você está edificado aqui, e a palavra, quem é a palavra, irmão? João capítulo 1, no versículo de número 14, o verbo, a palavra, o verbo se fez carne e habitou, aleluia, aleluia. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento da igreja não é pastor, fundamento da igreja não é youtuber, fundamento da igreja não é cantor famoso, fundamento da igreja não são dogmas, não são doutrinas de homem, fundamento da igreja chama-se Jesus Cristo. É Ele. Aleluia. A honra é dele, a glória é dele, estamos aqui por ele. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Hoje nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus por nós. É isso que sustenta a igreja, é a base da igreja. Não servimos a um Deus morto, que está pendurado numa cruz, não. Servimos a um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está para todo sempre. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa esperança. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A minha casa está edificada na palavra, irmão. Minha casa não está edificada em profetada. Minha casa não está edificada em coach. Minha casa não está edificada em provérbio chinês. Minha casa não está edificada em autoajuda. Minha casa está edificada na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, irmão. Aí você não vai ser levado por ventos de doutrina. Você não vai ser enganado. Tua família não vai ser destruída. Porque você tem base. Por isso que a DEVEC é a igreja da palavra. Nossa prioridade é a palavra. Um dos 4 pilares da nossa igreja, palavra. Aleluia. Continuando aqui no texto, no verso 27, vai dizer: os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bandos se repartem. Os gafanhotos não têm rei, mas todos eles saem e se repartem em bandos. Sabe o que eu aprendo com os gafanhotos? Proatividade. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida abençoada? Desanimou, irmão? Já desanimou? Quer ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa? Seja proativo. Gafanhoto não precisa ninguém falar: vai, gafanhoto! Bora, gafanhoto! Não, o gafanhoto sabe que tem que ir, ele vai. Irmão, muita gente reclama de desemprego. É verdade, tem sim. Não vou tapar o sol com a peneira, não. Mas falta muita gente proativa no mercado, irmão. A maior queixa, está aqui, um monte de empresário aqui me ouvindo. A maior queixa dos empresários hoje é gente boa para trabalhar. Porque o povo é muito bom para assinar a carteira e ter direito de seguro-desemprego e botar o patrão na justiça. O povo é muito bom para isso. Mas para trabalhar e ser proativo, falta gente, irmão. Eu estava conversando aqui com um dos irmãos aqui que é empresário. Eu fui na empresa dele e vi uma pessoa se destacando na sua liderança, comunicação e, sabe, é a pessoa que chega cedo e tal. Eu chamei o irmão e falei assim: irmão, dá um aumento para essa pessoa, cara. Agarra essa pessoa, não deixa ela embora. Essa irmã aí é proativa. É difícil você achar. Para quem é líder, eu sou líder, né? Os pastores aqui, acredito que vão concordar comigo. O que é mais fácil? Vamos usar um exemplo aqui de um carro que faltou gasolina. Tem 2 caras no carro. Faltou gasolina. Agora você tem que empurrar o carro. 2 caras dentro do carro. Faltou gasolina, acabou a gasolina, o posto é ali na frente. Não é uma descida, vai ter que empurrar. Mas se 2 empurrar o carro, o que vai acontecer? Não tem volante, não tem freio. Se o carro pegar embalo, vai perder o controle. Então o que vai acontecer? É um sentado, controlando e freando, e o outro empurrando. Qual lugar que você vai escolher? Pastor, vou orar. Senhor, eu escolho qual? O que é mais fácil, irmão? Frear ou empurrar? Todo líder quer alguém que ele tenha que frear e não empurrar. Você sabia disso? Pastor, o senhor está pregando para quem? Por diácono da igreja? Eu estou falando para você que trabalha em algum lugar, você que é funcionário público, você que é militar, você que é obreiro, você que é pastor, todo mundo, todos na vida. O líder, ele quer alguém que ele tem que dizer assim: calma, irmão, você está muito acelerado, calma, menos, não, rapaz, não, calma, isso aí a gente vê depois, calma, do que você ficar, bora, irmão, não viu ainda não? Vai, irmão, faz, meu filho. Aí você, eu vou fazer se tu não fizer. Ninguém quer isso, irmão. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida abençoada? Seja proativo.
A Bíblia diz em Lucas 17:10, olha que palavra de Jesus. Vamos ver quem é que vai dar um glória a Deus agora aqui. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Tá bom ou não tá, irmão? Uma pessoa que faz o que é mandado, isso não é bom? Você mandou a pessoa fazer, a pessoa fez. Parabéns, fez o que foi mandado. Olha o que Jesus está dizendo. Quando vocês fizerem o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Fizemos somente o que foi mandado. Quando fizer isso, diga, somos servos inúteis. Fica chateado comigo não, reclama com Jesus, quem falou foi ele. Sabe por quê? Eu não tenho que fazer só o que me manda fazer. Eu tenho que ir além, irmão. Eu tenho que ir além. Você sabe o que eu faço aqui na igreja? Sabe o que eu faço aqui? Todo dia, pastor? Não. Todo dia não, mas de vez em quando. Às vezes quando eu estou aqui que eu vou no banheiro por último, já perto de fechar a igreja, eu olho e tem um monte de papel no chão. Eu cato todos os papéis do chão e jogo no lixo. Pastor, não tem funcionário, a igreja não tem, mas custa alguma coisa eu fazer? Eu cato o papel do chão e jogo no lixo. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente agora tem que catar o papel do chão e jogar no lixo? Não, irmão, só de você não jogar o papel no chão já está bom. Aí não precisa eu ir lá catar. Já vai ajudar bastante. Mas se quiser catar, também ajuda. Ah, mas não tem alguém para fazer? É você, filho. Todo problema que se levanta na sua frente é seu. Todo problema que é você que identifica, ele é seu. Resolva. Chama um diácono aqui. Não, filho, você. Proatividade. Você liga para as pessoas que vêm na igreja? Ou que estão afastadas da igreja? E irmão fulano não tem vindo, eu vou ligar para ele. Eu até te dou um conselho, irmão. Não me cobre por alguém que não está vindo na igreja que você também não procurou. Pastor, fulano não está vindo na igreja, pastor. O senhor já procurou saber? E você já? Porque eu vou procurar, obrigado pela informação, até te agradeço. Já que você me informou, eu vou procurar. Ok, obrigado. Mas você, já procurou? Proatividade. Ninguém mandou fazer. O gafanhoto, ninguém mandou fazer, mas ele foi lá e fez. Ele não tem que ficar esperando alguém falar alguma coisa. Está faltando um pouco de glória a Deus agora aqui. Cadê o povo pentecostal? Você sabia que até para isso tem que ter proatividade? Sabia? Eu não ia nem falar isso aqui, mas até para isso. Eu já ouvi gente dizendo assim, tem pregador que fica mandando o povo dar glória a Deus. Claro que tu não dá glória a Deus. Porque se tu desse, o pregador não falava para você dar. Não, eu só dou glória a Deus se eu sentir. Que teologia é essa, irmão? Aí eu só falo em língua estranha se eu sentir. Que teologia é essa, irmão? Onde você aprendeu isso? Glória a Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com raciocínio, culto racional. Você pensa no que você vai falar. É você que decide. Agora, nesse momento, eu vou adorar a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és adorado, Tu és magnificado. Está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada, mas eu sei que Deus está aqui, porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é onipresente, mesmo se eu sentir, eu sei que Ele está aqui, e Ele está me ouvindo, e eu decidi adorar a Deus. Eu decidi levantar minha voz, a minha mão, eu decidi glorificar, eu decidi adorar. Aí quando você faz isso, você atrai a presença de Deus para o ambiente. É aí que você vai sentir alguma coisa. Mas o crente não. O crente passa o dia inteiro trabalhando, ou descansando, ou assistindo internet, rede social, aí chega do nada, aí chegou na igreja. Eu quero sentir. Eu não estou sentindo nada. Esse é um ambiente, irmão, que você prepara. É chegar na igreja, dobrar o joelho para orar. Não precisa do pastor falar. Vamos voltar a esse costume, que muitos irmãos aqui têm. Muitos têm esse costume. Chegar na igreja, dobrar o joelho para orar. Todo culto, ou a maioria deles, pode ser que um ou outro, às vezes pela correria não tem, mas a maioria dos cultos, se o culto começa às 6h30, 6h15,
Tem alguém aqui, um pastor de joelho aqui, orando no microfone. Na maioria das vezes eu, aqui, orando. Chega na igreja, eu dobro o joelho, irmão. Tem irmão que perdeu o costume. Não ajoelha em casa, não ajoelha em lugar nenhum. Para falar com Deus, não precisa ninguém falar, não precisa o pastor dizer, não, tem que... Faz você. Proatividade. Deixa eu caminhar para o final, que esse tópico aqui você ficou meio com o cara amarrado. Deixa eu caminhar aqui. No versículo de número 28, a aranha, aí depende da tradução, mas não importa aqui se é aranha ou lagartixa. Falar lagartixa, a Júlia clama até o sangue de Jesus. Então vou falar da aranha. Porque as duas têm a mesma característica. Você pode pegar com as mãos. A aranha que você pega com as mãos, ela está sempre no palácio do rei. Ela mora no palácio do rei. Ela mora na casa do rei. A aranha, eu acho que até pela a nossa geografia, é mais comum até do que a lagartixa. Mas tem. Irmão, você faz uma limpeza numa casa, ou na igreja, pega aquele espanador, aquele adaptador, não sei se tem um nome aquilo, se alguém tiver, alguém me ensina. Aquele negócio que é mais comprido, que é para passar no canto do teto, não tem isso? Sim ou não? Para tirar a teia de aranha, não tem? Aí vem aqui, o povo vem e limpa. Aí, tirou tudo que é teia de aranha. Hoje a irmã Tina, o pessoal vai procurar a irmã Tina. Mas eu vou ajudar a senhora, irmã Tina. Por quê? Você vem e passa, tira todas as teias de aranha. Irmão, não dá 30 dias, já está as teias de aranha de volta no lugar. Sabe por quê? Porque a aranha insiste em permanecer na casa do rei. Aqui a gente não vê muito aquela lagartixazinha, aquela cinzinha meio transparente, quase não tem tanto, mas tem aquele camaleãozinho, que uns chamam de lagartixa, né? Um candanguinho, não sei qual é, que é o nome daquilo, como é que é o nome? Calanguinho. A gente vê esses bichinhos aqui, ó, em volta da igreja. Se abrir a porta aqui, se deixar a porta aberta, eles entram. Aqui, ó. É da mesma espécie da lagartixa. Não pode ver uma porta da casa do rei aberta que entra. É um animalzinho bem pequenininho, irmão. Frágilzinho. Ninguém dá nada por ele. Mas habita na casa do rei. Não sai da casa do rei. Eu quero dar parabéns a você, queridão. Porque hoje não é domingo, não. Hoje é uma quinta-feira à noite. Que você cumpriu um expediente, você trabalhou, tem gente aqui com sono, cansado, mas você decidiu estar na casa do rei. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Se você quer ter uma vida abençoada, decida estar na casa do rei. Decida ser como a aranha ou como a lagartixa, que não perde um culto, irmão. A igreja pode estar fechada, mas tem alguma aranha, deve estar em algum canto aí. Esteja na casa de Deus. O Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa. Quantas? Uma coisa. Meu Deus. Aleluia. Quando eu leio, pastor Márcio, esse texto, eu lembro daquela história do gênio da lâmpada, não tem que? 3 desejos, só pode pedir 3. Esse cara aqui está dizendo, se for para pedir só um, eu sei o que eu vou pedir. Vai pedir o quê? Dinheiro? Não. Vai pedir o quê? Vai pedir muitos bens, saúde, prosperidade, fama? O que você vai pedir se você só puder fazer um pedido? Eu vou pedir uma coisa, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Ame a igreja, querido. Ô, queridão, deixa eu te falar uma coisa. Estude, trabalhe, almeje posições maiores, faça concurso, almeje crescer na vida, mas não deixe a casa de Deus. Em nome de Jesus, essa cultura, não, porque Brasília, o povo não vai na igreja durante a semana. Brasília, o povo só quer estudar e trabalhar. Em nome de Jesus, você vai trabalhar sim, você vai estudar sim, mas você vai estar na casa de Deus. Você vai vir para a igreja. Glória a Deus.